Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o nosso bom dia. Deus os abençoe a todos. Ele é o mesmo ontem, quer dizer que ele fez no passado. Ele é o mesmo hoje, quer dizer que ele está fazendo. Ele está operando, ele está trabalhando. E ele é o mesmo eternamente, quer dizer que ele fará, ele continuará sendo o nosso Deus, ele continuará nos abençoando. Deus os abençoe a todos em mais esta manhã, manhã de bênção, manhã de vitória, manhã de devocional, manhã de culto doméstico. E nós aproveitamos para enviar um abraço a todos os irmãos que estão acompanhando, todos sem exceção, que Deus vos abençoe. Os irmãos que estão acompanhando agora, este momento ao vivo, 5 horas da manhã, e também a todos que estão acompanhando durante todo o dia. Todo dia as bênçãos ficam aí no canal, para vocês serem abençoados ao seu momento. Todos nós temos o nosso momento de ser abençoado. O fato é que todos vocês recebam o nosso abraço. Irmão Ananias Almeida, aqui de Anápolis, irmã Aline, a Mine, Amanda, Ananias Filho, toda a família, Deus os abençoe. Ele diz, bom dia, meus irmãos. Deus abençoe e nos guarde para a sua aparição. Amém. Sol Oliveira. Foi assim que se identificou. Deus abençoe, irmã Sol Oliveira. Há poder no sangue de Jesus. Bom dia com Jesus. Irmã Raquel Cardoso, em Goiânia. Bom dia na graça do Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã Raquel Cardoso, meu Estevão, toda a família, os filhos, Deus os abençoe. Ela diz, é maravilhoso poder amanhecer sentindo bem. O Senhor é a nossa força. Obrigado, Jesus. Deus abençoe cada um em mais um dia. Graça e paz. Amém, amém. Desejando para todos os internautas, todos os irmãos que estão acompanhando. Outro aqui que se identificou, o rei está voltando. Esse é o nome dele, amém. Deus te abençoe, irmão, o rei está voltando. Abraço para você, diz boa tarde com Jesus, paz seja com todos. Amém, isso nos abençoa, meu irmão. Irmã Conceição Rodrigues, lá de Porto Ferreira, no estado de São Paulo, ela diz, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa todas as manhãs, com nossos amados pastores e amadas irmãs. Amém. Irmã Geralda Oliveira também comentou aqui, amanheceu com Jesus, a paz do Senhor, pastor Cleudson e toda a equipe abençoada por Deus. Que este amor maravilhoso continue nos vossos corações. Breve Jesus voltará. Que Deus abençoe a todos vocês neste dia maravilhoso, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por esta equipe abençoada que tem nos ajudado muito nas orações. Amém. Deus te abençoe. Também a irmã Ana Ferreira Pires, irmã Meire Alves, todos comentando aqui, Irmão Geraldo Antônio Pereira, bom dia com Jesus Cristo, pastor Cleudson e pastor Mauro, e toda a família abençoada. Deus, o Senhor, é a força da nossa vida. Amém, todos vocês. Irmã Luciane Tanajura, irmã Lucinéia Silva Rogério, irmã Marta Souza, e todos os demais. Nosso abraço, Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma escritura para esta manhã. Está em São Mateus capítulo 4. Também uma escritura muito conhecida. Mas Deus vai nos abençoar com essa escritura conhecida, que é conhecida, mas não fica velha. Sempre está nova para nós, A palavra de Deus não fica velha. Sempre se renova. Todas as vezes que nós lemos, nós somos abençoados. É como o maná lá do deserto. Lembra do maná que caía para os filhos de Israel lá no livro de Êxodo? O maná caía
E aquele maná não podia servir para o próximo dia. O maná não podia servir para o próximo dia. Era só para aquele dia. Então eles comiam, se alimentavam e no outro dia tinha maná de novo. Esta palavra, de uma certa forma, nós podemos fazer essa aplicação. A palavra de Deus, ela não fica velha. Todos os dias ela está nova. Ela se renova todos os dias para nós, né? São Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou as cidades Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Que Deus abençoe, vivifica a leitura da tua palavra em nossos corações. Amém. Nós vemos aqui essa história, como eu disse, já bastante conhecida, mas aqui nós podemos tirar muitas lições, Jesus sendo conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. De repente, Jesus nas mãos do diabo. Jesus sendo levado de um lado para o outro pelo diabo, sendo tentado. Jesus teve o seu momento de ser tentado, só que com uma diferença. Jesus teve o seu momento de ser tentado, mas em todas as suas tentações ele foi vitorioso. Ele venceu todas as suas provações, E assim nós podemos nos colocar, e assim pode ser aplicado a nós também. Nós não somos pessoas derrotadas. Nós não entramos em uma guerra para perder. Podemos dizer assim, com convicção. Com convicção. Eu não entrei nesta guerra para perder. Eu não fui colocado nesse problema para ser entregue a esse problema, para ser vencido. Não, de jeito nenhum. Eu entrei e eu fui colocado nisso porque Deus confia em mim. Deus confia, Deus sabe que eu vou conseguir vencer esse problema, esta batalha, Há um dizer popular, que Deus não dá o frio maior do que a coberta. Deus não dá o frio maior do que o cobertor. É um dizer popular, mas pode ser aplicado, Deus não te dá uma luta maior do que a força que Ele vai te dar para vencer, porque de nós mesmos nós não temos forças. Mas Ele te dará a força. Ele que te permitiu entrar nesse problema, então Ele te dará a condição para vencer. Foi assim com Jesus. Ele, sendo o próprio Deus, foi conduzido pelo Espírito para ser tentado.
Mas Jesus iria vencer, claro que ele iria vencer, né? Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E a tentação de Jesus foi lá naquele ponto que estava mexendo com Jesus, né? A fome. Começou por ali. O diabo já foi logo naquele ponto fraco. Aquele era um ponto fraco de Jesus naquele momento, porque ele estava com fome. Fisiologicamente falando, podemos aplicar. Ele estava com fome. Então o diabo foi lá naquele ponto, né? Se tu és filho de Deus, disse o diabo, né? Manda que essas pedras se tornem pães. Ah, mas Jesus poderia dizer, mas na fome que eu tô, isso é fácil, né? Posso sim fazer aquelas pedras se tornarem pães e comer. Mas se Jesus tivesse feito isso, ele estava obedecendo o diabo, ele estava nas mãos do inimigo e obedecendo o inimigo. E não é isso que Deus quer de nós. Esta mensagem ficou para nós como uma grande lição. Deus permite que nós entramos em determinadas provas, em determinadas tentações, em determinados desertos, não para ficar nas mãos do diabo, não para obedecer o diabo, mas para obedecer a Deus, mas para vencer o diabo em todas as suas circunstâncias. Manda que essas pedras se tornem pães, mas eu estou com fome, né? Posso fazer. Posso sim. Ele multiplicou 5 pães, 2 peixinhos. Fazer uma pedra se tornar em pão, não seria nada demais para ele. Mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Já estava 40 dias e 40 noites se alimentando de quê? Da palavra. Se alimentando da presença de Deus, se alimentando do Espírito. Podia aguentar e vencer aquela tentação, aquela luta, né? Então nós vemos aqui, irmãos, não precisamos continuar a releitura, mas nós vemos aqui um resumo de que Jesus venceu pela palavra. Se Jesus tivesse simplesmente utilizado seu poder, tivesse levantado a mão e tivesse exterminado o diabo naquele momento, talvez hoje nós estaríamos em uma situação muito complicada. Porque nós não poderíamos levantar as mãos e emitir um raio da nossa mão e destruir o diabo ou algo assim com poderes sobrenaturais, né? Mas isso ficou aqui para nós, para que nós pudéssemos tirar essa lição. Jesus venceu o diabo pela palavra. E o que nós temos hoje em nossas mãos? O profeta diz em uma das mensagens, lute com o que você tem em suas mãos. E o que nós temos em nossas mãos? Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Isso te ajuda a vencer. Jesus venceu pela palavra. Hoje nós temos a palavra, então nós também venceremos. Então nós também podemos usar a palavra e vencer, né? Isso nos anima, isso nos dá força, isso nos fortalece. Jesus criou o mundo, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E havia trevas na face do abismo. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Desde o princípio, irmãos, nós vemos Deus trabalhando com a palavra. Aí nós temos aprendido, nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, que as nossas palavras têm poder. Não é isso que nós temos aprendido? Sim, porque as nossas palavras têm poder, e tem mesmo. Tem mesmo, porque dentro de nós, dentro desse peito tão fraco, palpita um coração onde habita o Espírito Santo. Embora nós sejamos seres mortais, humanos, frágeis, mas lembre-se disso, irmão,
Dentro deste peito tão fraco palpita um coração onde habita o Espírito Santo. Dentro de você habita o Espírito Santo. Então o que você fala tem poder. O que você fala vai acontecer, desde que esteja de acordo com a palavra de Deus. Se você fala, se você tem fé naquilo que você falou, se você fala conforme a palavra de Deus, irmãos, aquilo vai acontecer, porque Deus está obrigado para com sua palavra. Aqui na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. O profeta diz aqui no parágrafo 77, ele diz: toda vida natural vem por sua palavra falada. Se ele não falar a palavra a nosso favor, nada acontece. Se ele não falar a palavra a nosso favor, usando homens, ele usa homens. O Brana diz: ele não tem outras mãos e outros pés aqui na terra a não ser os nossos. Ele não tem outra boca aqui na terra a não ser as nossas. Toda vida natural vem por sua palavra falada. Assim foi na fundação do mundo, Assim foi. E o sol é a sua palavra falada. Ele disse que criou uma grande luz nos céus para o dia e uma luz menor para a noite. Está vendo? Gênesis capítulo 1. E toda a vida natural tem de vir pela palavra falada de Deus. Foi assim no princípio. E não é diferente hoje. Uma flor não pode crescer sem que a luz da palavra falada de Deus brilhe sobre ela. Olhe os detalhes. Pois o sol é a palavra falada de Deus. Veja isso, irmãos. Quão maravilhoso essas coisas. Uma luz, uma flor não pode nascer sem a palavra de Deus. E o sol é a palavra de Deus. A própria sementinha é a palavra de Deus. Porque Deus criou as árvores, Deus criou a vegetação verde e disse: multiplicai-vos, multiplicai e enchei a terra. Produza conforme a sua espécie. Não foi assim que aconteceu? Produza conforme a sua espécie. Aquilo foi a palavra falada. Ele disse: haja luz, está vendo? É a vida falada de Deus. E não importa o quanto as pessoas tratem de dizer isto ou aquilo, ainda permanece o mesmo. Você tem de ter este sol. Assim, a vida natural pode somente vir pela palavra de Deus, a palavra falada. E a vida espiritual, vida eterna, pode somente vir pela palavra, pela vida falada de Deus. A vida era o Filho. Desta vez, nele está a luz, nele não há trevas. E ele é a luz falada de Deus. Está correto? Amém. A palavra falada de Deus, pois no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ela é para sempre Deus. Está vendo? E se necessita de luz, da luz de Deus para atingir a terra, para fazê-la viver. Aqui está o que ele falou. Se necessita da luz de Deus para atingir a palavra, para fazê-la viver. Aqui está o que ele falou aqui na Bíblia. Agora, deixe a luz brilhar.
Deixe a palavra falar. Deixe a luz brilhar. Amém. Deixe a luz brilhar. A luz, o sol da justiça, trará cada palavra a sua posição, correto, em seu tempo. Amém. Veja você, quando chega o tempo, tem que acontecer. Às vezes, esse grãozinho jaz na terra, inativo, durante todo o inverno, como semente de trigo em inverno. Acabamos de passar, né? Aqui na nossa região, no centro-oeste, acabamos de passar por um período de seca. E a vegetação estava morta, a vegetação morreu. E quando olhávamos para os pastos, para a vegetação, talvez alguém poderia pensar, não há mais esperança, morreu tudo. Mas ali havia uma sementinha. Ali naquela terra tinha uma sementinha. Semeado na terra. Porém, quando este sol chega, bem, correto, ele tem que viver. A chuva caiu, o sol brilhou, aí sim aquilo tem que florescer. Eu fiz uma viagem recentemente, cerca de 2 semanas, e vi como os agricultores já estão preparando a terra, já estão colocando a semente na terra, porque a chuva começou a cair, o sol brilhando, aquilo tem que nascer, aquilo tem que florescer. Irmãos, assim é com o cristão. O cristão tem uma sementinha, e quando você precisar disso, quando o sol brilhar, quando a chuva cair, isso florescerá em forma de bênçãos a nosso favor. Lembre-se, você tem a palavra de Deus. Lembre-se, você tem o sol da justiça brilhando sobre você e nada pode impedir a sua bênção. Nada pode impedir com que essa flor nasça, cresça e produza uma nova semente. E assim é com a sua vida. Nada impedirá que você seja abençoado neste dia. Senhor Jesus, nós rogamos as tuas bênçãos em favor de todos os amados irmãos que estão conosco, aqueles que dedicam suas vidas, aqueles que têm uma sementinha dentro de si, uma sementinha da palavra de Deus, Senhor. Pedimos ao Senhor que o sol da justiça possa continuar brilhando em favor de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria José querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda aqueles discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagine abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac, Jacó. Veria José querubins ali
pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará.